Bem, mas então vamos lá, vamos começar. Gente, essa noite nós temos essa live muito legal com a Glícia Brasil, que está lançando esse livro, Psicologia Jurídica, Criança e Adolescente, o Caminho do Cuidado na Justiça. Nós vamos falar muito mais do que sobre ele, nós vamos fazer um bate-papo de como é que a psicologia, né, como é que o conhecimento em si pode ajudar a melhorar o direito. Então tá. Boa noite, Glícia. Bem-vinda. Oi, meu amigo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E quero saudar todo mundo que está aqui também, o seu público, os amigos queridos. E dizer que você é um dos responsáveis por eu ter chegado até aqui. Porque eu te conheci, já te contei essa história, né? Numa reunião no Fórum de São Gonçalo, nos idos de 2001. Eu tinha recém-chegado no Tribunal de Justiça do Rio como psicóloga, né? O nosso provimento foi de 98 e eu tomei posse em 99. Então, tudo aquilo era muito novo, aquele universo era muito novo, né? E a linguagem muito diferente, né? O direito tem uma decodificação diferente da decodificação da psicologia. E quando eu te vi falar de desejo, quando eu vi um homem todo engravatado, lá na frente, falando a minha linguagem, falando de desejo, falando do lugar do desejo, de sujeito de desejo, de sujeito desejante, eu falei, opa, calma que agora eu me encontrei aqui nisso tudo, né? E aí a gente percorreu uma estrada, né, Rodrigo? Muito bom. Agora, mas o mais legal, Gui, é que você tem as duas formações, né? Você tem formação jurídica e formação psi, né? Você é psicólogo também. Sim. Isso engrandece muito, isso enriquece muito, né? Aliás, o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento. Antropologia, economia, sociologia, psicanálise, psicologia, etc., né? Então, eu não consigo mais pensar o direito sem a ajuda desses outros campos do conhecimento, né? E a Glícia, para quem não conhece, né, que é psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela tem um currículo vasto, mas aqui vai ser só para a gente conhecer. Basta isso, né, Glícia? Você é psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e depois você pode falar um pouco mais do seu trabalho, mas você traz uma grande contribuição, porque você tem rompido algumas barreiras. Inclusive, em razão de romper essas barreiras, você escreveu esse belo livro que eu li. Eu vou te apertar, vou te fazer algumas perguntas, estou curioso, né? Porque nós não podemos também, e é até bom, e se a gente pensar diferente, não tem problema. O que é bonito no direito é exatamente essa dialética, mas nós vamos falar, inclusive, das resistências sobre isso, né? De como o direito ainda precisa evoluir. E fazer um livro como esse, gente, isso é uma grande contribuição ao direito, porque isso é falar da teoria a partir da prática, porque uma teoria não tem sentido nenhum se ela não der resultados práticos, né? Então, nós que advogamos, nós que trabalhamos com o direito de família, seja advogado, juiz, promotor, defensor público, psicólogo, assistente social, quer dizer, todas essas teorias vêm apenas para calçar isso, para dar essa ajuda, né, e ampliar essa nossa compreensão. Mas aí, eu sei, mas a maioria das pessoas não sabe, eu queria começar perguntando de onde surgiu essa ideia de escrever esse livro? Porque não são muitos livros, né? Nós já temos alguns livros, por exemplo, eu e o Gisele coordenamos um sobre psicanálise, né? Mas não são muitos livros, e principalmente a partir desse enfoque seu. Fala um pouco para a gente sobre esse livro. Olha, Rodrigo, eu sempre gostei de escrever, desde criança, né? E eu escrevi alguns artigos, eu tenho mais de 20 artigos publicados em publicações esparsas, incluindo o IBDFAM. Minha primeira publicação numa grande editora foi pelo IBDFAM em 2010. E esse artigo ele está aqui como o último artigo desse livro. Porque em 2010, em 2008, eu atendi um caso no Tribunal de Justiça, que era um caso desses emblemáticos de uma história de um pai afastado da filha por muitos anos, por uma decisão judicial, em que ele foi acusado de praticar abuso sexual em face da filha, e ele ficou 7 anos sem conviver com a filha. Ele se separou da mãe quando a menina tinha 4 anos de idade, e aí quando a menina completou 11 anos de idade, ele foi absolvido na esfera criminal, porque paralelo a essa convivência suspensa, ele respondeu a um processo criminal, e aí ele entrou com uma ação de convivência na vara de família. E a decisão da juíza, uma sábia decisão da juíza de família da capital foi: quero que tenha a convivência.
e ela contratou uma psicóloga externa. Essa psicóloga não teve condições de levar adiante porque ela passou mal. A hostilidade dessa menina de 11 anos era tão grande que ela passou mal durante o atendimento, com pressão alta, foi atendida no serviço médico. Essa juíza me chamou e falou: Gleice, eu sei que o setor está sobrecarregado, mas eu preciso que alguém faça isso, porque eu, pessoalmente, quero que esse convívio seja restabelecido. Então, eu quero que seja aqui no meu gabinete, toda quarta-feira, 2 horas da tarde, que você venha e que você seja um instrumento facilitador desse contato desse pai com essa menina. Porque, para mim, está claríssimo que não há nada impeditivo, apenas uma linha cruzada muito grande entre a menina, a psicóloga particular dela, que foi supostamente para quem ela contou que teria sido abusada, e a mãe dela, né, que fez uma aliança com essa psicóloga, e uma aliança um pouco patológica. Elas começaram a demandar na rede de proteção e isso chegou ao afastamento, né? Enfim, eu comecei a atender esse caso, foi um caso emblemático. É um caso em que eu fiz ao longo de um ano mais de 40 intervenções, esse atendimento. Aprendi muito com esse atendimento, porque o mais legal desse lugar é que nós aprendemos muito. O Tribunal de Justiça é um laboratório incrível de casos e de volume de casos e de gravidade, né? Eu digo para minhas estagiárias assim, vocês têm que dar muito valor, porque vocês estão no lixo, vocês estão assim, no esgoto, vamos falar a verdade, vocês estão no pior, na pior das estações, né? Entretanto, para um profissional de saúde como nós somos, isso é um laboratório incrível, é grande aprendizado, é uma experiência incrível de casos e de situações e de especificidades. Então, a gente lida assim, desde pessoas com transtorno mental e que estão sendo acusadas de não poderem conviver porque apresentam sintomas, né? Até situações de negligência e abusos, enfim. E aí é muito, muito rico. Então, a gente aprende muito. Eu confesso a você que eu entrei nesse lugar sem saber o que fazer e ainda estou aprendendo, né? E após esse caso emblemático, eu tive vontade de escrever sobre ele. Aí foi o primeiro caso. E nesse caso, que é o último desse livro, que eu publiquei pelo IBDFAN na época, eu me lembro que eu falei com o Rony, falei com você, eu falei lá, eu dei um nome que já virou uma jurisprudência no STJ, reconstrução de vínculo afetivo. Reconstrução de vínculo, eu entendo, Rodrigo, que é um dos deveres do Poder Judiciário. Porque, na minha lógica, quando o Judiciário afasta, e aí lá na frente fica provado que esse afastamento foi por uma causa injusta, o Judiciário tem o comprometimento e o dever de viabilizar essa reaproximação. Porque efetividade da jurisdição, e eu aprendi isso no direito, efetividade da jurisdição significa que o direito não pode dar só o bem formal da vida. Não adianta o juiz dar para um pai ou para uma mãe afastado por longa data, olha, aqui está aqui o seu direito de conviver. E não implementar, não criar meios de implementar essa decisão. Porque a justiça tem que ser, o cumprimento tem que ser material, tem que dar o bem da vida pleiteado. E eu entendo que seja uma das obrigações do Poder Judiciário essa reconstrução. E aí foi elaborando esse monte de coisas assim, meio pé sem cabeça, meio ainda sem forma, sem corpo, que eu escrevi, fui criando ao longo desses atendimentos uma forma de me conectar com essa menina, porque apesar de ser uma estrutura fria, gélida, é uma estrutura em que nós temos uma autonomia muito grande nos atendimentos, isso é muito legal para o nosso trabalho, né? Pois é, e vocês lidam, né, Gleice, é muito interessante, porque acho que é a parte mais difícil do direito, que são os aspectos pessoais, que é essa história de guarda de filho, convivência e tal, que é imaterial, e tem tanta coisa por detrás, né? Por isso que eu comecei essa live com a música Ego, né? Porque eu acho que no final é uma questão narcísica, vamos falar sobre isso, né? E isso é muito interessante. Então, essa contribuição é muito rico, isso que eu achei legal no livro, assim, trazer essa coisa concreta e fazer essa leitura do que tem por detrás disso, né? Aliás, o nosso objetivo como advogado, como profissionais do direito, é pegar toda essa confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade. É isso que vocês fazem, né? É isso que ajuda a desvendar, né? Sim. Bom, mas fecha o parênteses, eu interrompi seu raciocínio. Não, mas é isso. E é por isso que eu escolhi esse nome. E aí o que aconteceu foi, mais pontualmente, minha mãe faleceu na pandemia, no dia 9 de fevereiro, vítima de Covid. Eu entrei num buraco profundo, porque esse lugar de mãe é um buraco muito profundo mesmo, trabalhando em análise. Eu faço psicanálise lacaniana desde que eu me entendo por gente.
Então eu quis mergulhar. Foi a primeira E você vez na sabe que a gente vida. não tem cura, né? Aliás, a gente faz análise não é para ter cura, né? É para poder Não, olhar para cima, a gente acha que tem cura. Não, nós não. não temos, mas E, pode e é um ato de continuar. muita coragem, né? Vamos É. combinar? Fazer análise é Olhar muito. para si, olhar para os próprios fantasmas, não é fácil, não é para Não qualquer um, é. é para os fortes, né? E eu Então, sou uma aliás, pessoa muito agitada, eu sou hiperativa, eu acho que eu tenho transtorno de atenção, nunca fui a um médico, mas eu me autodiagnosticando, eu acho que eu tenho. E eu aprendi a lidar com essa agitação. O meu dia tem 60 horas, assim, eu faço acontecer, eu acordo cedo, corro, faço 500 você é reais, maratonista sou também, né? O que maratonista, acho que é. minhas medalhas Olha estão só. aqui, é o cantinho que eu É. trabalho, porque é onde eu me conecto aqui comigo mesma, né? E aí eu produzo, cara, eu produzo. Quando minha mãe faleceu, eu entrei nesse buraco, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu nunca me vi assim, Rodrigo, na vida. E eu me vi pela primeira vez na vida me permitindo parar, sabe? Fazer um balanço, fechar para balanço. Eu falei, eu É. vou parar. Eu tirei uma licença médica, eu fiquei em casa e eu comecei a repensar muitas coisas. E foi vindo, junto com essa elaboração do luto da minha mãe, foi vindo a vontade de deixar alguma coisa, sabe? Um legado, a vontade de deixar uma história, a vontade de falar da minha história profissional, porque eu acho que é um legado importante. A psicologia jurídica é uma ciência muito nova no Brasil. Ela nasceu lá dentro da penitenciária, quando o psicólogo foi chamado a ajudar naquela junta lá da vara de execuções penais, tem uma comissão técnica, né? Formada por médico, psiquiatra, neurologista, assistente social e psicólogo. E aí aqueles caras, eles se reúnem para falar sobre a progressão de medida ou regressão de medida dos apenados. E a psicologia nasceu dentro do sistema carcerário, evoluiu muito, cresceu muito e está em plena expansão e cada vez mais a contribuição é importante. E eu comecei a pensar sobre tudo isso. Eu falei, cara, eu tenho um trabalho de 22 anos, eu quero escrever, porque é muita coisa. O livro, se você for ver bem, eu não tive pretensão de fazer um livro técnico, teórico, que fosse um livro de conceitos, porque eu acho que nós temos já livros de conceitos. A gente tem manual de Laplanche, a gente tem vocabulário de psicanálise, a gente não precisa de conceito. Nós precisamos agora de o que você falou, de pegar um caso concreto, que cada capítulo eu fiz isso, né? Eu trouxe um caso concreto, eu trouxe um artigo sobre o caso concreto, eu trouxe a minha divagação, o meu caminho percorrido enquanto profissional, as minhas angústias, a minha análise, a minha inquietude, as minhas dúvidas, enquanto pessoa, porque paralelo ao perito tem a pessoa, né? Eu tô aqui. E eu quis fazer essa coisa assim, meio que é muito a minha cara, que é uma mescla, entende? Não, muito legal, por isso que eu gostei muito do livro. Então, vamos falar de algum caso concreto, né? Porque as pessoas vão comprar o livro, vão ler. Eu acho que tem duas coisas que angustiam muito, né? Bom, aliás, uma das coisas que acho que é principalmente, que é a questão do abuso sexual, né? Porque é uma coisa muito difícil, você já deve ter atendido vários casos, trouxe aqui alguns e tal, né? Mas tem até um filme, e aí a gente pode invocar a arte, né, para poder ajudar a pensar isso, aquele filme Testemunha. Aliás, no meu livro, eu aproveito para... Acabou de sair a terceira edição do meu livro. Do Direito das Famílias? Direito das Famílias. Você não tem ideia, esse seu livro aqui, ele fica na minha frente aqui, ó. Porque o que eu falo desse livro, cara, aqui, ele já fica na página, Rodrigo. Ele já fica na página... Quando você fala do cenário, da cena jurídica, da força do ódio, que as pessoas se ligam, não se divorciam, elas estão conectadas pelo ódio. Os meus alunos amam, eles ficam em petição. E, cara, é incrível. Porque o ódio une mais do que o amor, né? E as pessoas não veem, né? E aí entra um conceito psicanalista do gozo, né? Aquele prazer do sofrimento. Mas aí quando tem o abuso sexual, que é uma das coisas mais difíceis de serem provadas, né? Não é fácil. E isso, inclusive, tem gerado algumas questões aí de uma motivação para a revogação da lei da alienação parental, um problema muito sério disso, né, que eu acho eu acho um absurdo, porque um dos maiores avanços do direito nos últimos tempos, avanços legislativos, foi a lei da alienação parental. Querer revogá-la é de uma estupidez tão grande, me desculpe quem é, mas não tem. Mas o que motiva essas pessoas a quererem revogar a lei, né, é que não se pode mais, alegam, esse é o argumento, que não se pode mais acusar, falar de abuso sexual, porque a defesa do abuso sexual é a alienação parental. E
por medo de fazer defesa da alienação parental, é como se tivesse uma proibição. Eu acho que isso é um exagero. A lei da Isso alienação aí parental... é uma leitura míope do artigo Sim. 2º, inciso 6º da Lei 2.318. É uma leitura simplista e muito superficial. Porque eu vou te dizer o fundamento de por que esse artigo ele precisa continuar existindo. Por muitos anos, a acusação de abuso sexual ela acabou sendo uma acusação que para quem acusa de forma leviana, ela acabou sendo uma acusação que desse certo. Eu até escrevi um artigo aqui que se chama O Crime Compensa. Compensa porque até que se prove se teve ou não abuso, o afastamento já existiu e a criança vai acreditar no abuso. E hoje os estudos de memória comprovam que as crenças numa falsa memória mobilizam no cérebro os mesmos mecanismos e com a mesma intensidade de recordação que uma memória verdadeira. Isso é um dos grandes enigmas que nós precisamos estudar mais sobre a neurociência, tá? E aí é o seguinte, a criança está afastada. E aí como é que você vai provar isso lá na frente? Quando você conseguir provar, a criança já acreditou que foi abusada e aí não há mais tempo. Agora, essa acusação de que esse artigo dificulta que as pessoas comuniquem os abusos, e por isso essa lei seria, aspas, uma lei pedófila, que é uma das alegações para se revogar essa lei, essa acusação é equivocada, vou te dizer por quê. Primeiro, é a obrigação de todo mundo que cuida de uma criança levar a notícia para a rede de proteção se acreditar que essa criança está sendo vítima de maus tratos ou de abuso. Isso é uma obrigação legal do guardião, do tutor, de quem tem sob vigilância, da escola, de qualquer situação. Então, isso sempre vai continuar sendo possível. Segundo, eu nunca vi, ao longo desses 22 anos, nenhum juiz taxar de alienação parental uma situação em que, devidamente investigada, né? Quer dizer, só taxa de ser uma alienação parental depois de um devido processo legal de perícias, estudo social, estudo psicológico, depois de uma ampla investigação, lá no final se comprova, aí o juiz vai, então, fazer uma advertência e, às vezes, declarar alienação parental, o que também não é assim tão corriqueiro. A outra alegação é que isso faz com que inverta a guarda. Então, se você é taxado de alienador, automaticamente perderá a guarda, o que é uma outra premissa falsa. Não é automaticamente que se perde guarda. Aquele artigo 6º da Lei 2.318, ele é muito didático, ele fala lá em rol de gravidade. Então, para perder a guarda, você já foi advertido, você já fez terapia obrigatoriamente, você já teve o tempo de convívio ampliado com a outra pessoa, e aí lá na frente, caso você continue sendo abusivo, continue não respeitando, você então sofrerá uma sanção maior, que seria essa inversão da guarda. Então, não é automático. Isso demora um tempo e uma demanda e toda uma investigação. E isso, o artigo é útil porque evita a leviandade. Eu conheço, Rodrigo, vários pais que foram afastados injustamente e várias mães afastadas injustamente. Eu atendi ontem um pai que é policial e ele levou um tiro na perna ao longo da pandemia e ele quis retomar o convívio com uma filha que há 5 anos ele deixou de ver. Ele deixou de ver porque ele cansou. Porque todas as vezes que ele ia buscar a menina, tinha um barraco na porta da casa da mãe e ia parar na delegacia. E ele, como policial, ele foi sendo punido na polícia. Ele era guarda de rua, ele perdeu o porte de arma, ele foi perdendo as coisas. E ele falou, doutor, a minha idoneidade já estava todo mundo questionando, eu cansei, então eu abri mão. Só que durante a pandemia eu fui baleado. E isso fez eu repensar que eu quero ver a minha filha. Então ele entrou com um processo para tentar ver a filha. E o encontro foi ontem, a tentativa de encontro foi ontem e não foi possível. A menina tem 13 anos, ela saiu correndo pelo corredor do fórum, porque ela acha que foi vítima de abuso. Já está constatado claríssimo para a juíza, para o promotor, para todos, após uma ampla investigação com laudo pericial, psicológico e social, que não teve abuso, e agora está difícil reverter. E esse pai estava destruído. Destruído, ele foi embora chorando, ele falou, eu não sei se eu vou voltar dia 11 de janeiro aqui, porque eu não sei se eu vou levar adiante, eu não tenho força para levar adiante. E isso é tão grave, né? E as pessoas que combatem a lei da alienação parental, é quase que uma fake news, né? Elas partem de uma premissa verdadeira e vão fazendo uma coisa falsa. Chegaram, inclusive, no site do IBDFAN, no Instagram do IBDFAN, dizer que o IBDFAN é promotor de abusos sexuais, de pedofilia. Olha que loucura. Quer dizer, mas isso é de outra ordem, é da ordem da loucura, porque o abuso sexual é difícil provar.
Claro que o abuso sexual talvez seja a coisa mais grave, porque ele entra no rompimento, geralmente é entre pai e filho, né? Ele rompe essa lei universal do incesto, porque tudo a gente pode relativizar, traição, mas isso não é relativizável, isso é o rompimento de uma lei universal. Né? Isso é muito grave. Quando a gente, então, defende a lei da alienação parental, eles atrelam que nós estamos defendendo a pedofilia. Olha que loucura, né? É porque a lei da alienação parental, Rodrigo, nós precisamos ainda aprender a mudar, a rever esse paradigma. A lei trouxe um paradigma novo. A lei, ela é um corolário, ela é uma consequência de uma mudança de mentalidade sobre o que é ser criança. Que lugar essa criança ocupa no sistema de justiça? Essa criança, ela não é mais o objeto dos pais, como foi na antiguidade, na Idade Média. Ela antigamente não tinha lei que tratava de criança, precisou de um leading case há 100 anos atrás em Nova York para que a menina Arielle fosse parar na corte e tivesse uma lei de legislação contra animais para que uma criança fosse julgada, para que houvesse uma analogia. Ou seja, é tudo muito novo essa situação que uma criança tem lugar dentro do sistema de justiça como um sujeito e deve ser respeitada. E o que mais me deixa assim surpresa, a verdade é essa, eu dou aula para juízes, eu sou tutora da Escola Nacional de Magistrados, eu dou aula em vários tribunais do país e eu questiono isso com eles. É o seguinte, por que o Poder Judiciário é benevolente com os abusos sexuais, com os abusos psicológicos e não tem esse mesmo olhar para os abusos sexuais? Porque alienação parental tem natureza de abuso, é abuso moral, está lá no artigo 3º da lei da alienação. Sim. E é violência psicológica, está lá no artigo 4º, inciso 2, a linha B da lei de depoimento especial. Por que a violência psicológica deve ser tolerada, então? Eu não entendo por que dá-se maior peso ao abuso sexual do que o abuso psicológico. E na prática, quando alguém entra dizendo que teve abuso, o juiz, independente de qualquer coisa, ele corta imediatamente, né, o convívio, tudo bem, para investigar, mas aquilo, e a investigação dura 3 anos, acontece o que aconteceu com essa pessoa que você atendeu, com esse soldado, e vai, né? Eu já tive vários casos de abuso sexual, e é muito difícil, mas enfim, essa é uma questão muito difícil, mas é possível, tá? Eu quero te dizer como perita. Eu até trouxe aqui no livro, uma página do livro, em que eu tracei. Eu criei, da minha experiência, isso não está em lugar nenhum, foram coisas que eu fui observando, lendo alguns autores e chegando a essas conclusões. Existem alguns parâmetros que nós, peritos, temos para avaliar uma falsa notícia de uma notícia verdadeira. O principal parâmetro é a interação da criança com o suposto abusador. Porque é nesse momento dessa investigação in loco, dentro do tribunal, que eu vou ver como que essa criança se manifesta. O que tem em comum, quando a criança foi vítima de abuso real e de abuso falso, é ela dizer que tem medo do agressor. Ela fala, eu tenho medo. E isso é o comum. Agora, o perito tem que ser um expert, o olhar dele tem que ser para além do óbvio. Então, a gente tem que entender esse eu tenho medo, que é um medo de abuso real, e esse eu tenho medo, que é medo de um abuso que foi inventado. E nós temos parâmetros, fazendo uma observação conjunta, detalhada, da interação da criança com esse suposto agressor, nós temos parâmetros razoáveis, próximos de um parâmetro que nos leva a concluir, olha, não teve abuso. Não em face desse aqui que se acusa. Porque a criança, Rodrigo, quando ela é vítima de abuso, ela se comporta com muita evitação. É um sofrimento enorme, absurdo. É uma coisa assim, surreal manter ela numa sala. Ela mesma expressa tudo isso para mim. E a gente consegue entender quando que uma criança atua. Quando a criança atua, o tempo vai passando, o tempo da entrevista vai passando e a criança vai se desmontando. Daqui a pouquinho ela está do lado do cara, ela vai relaxando, aí ela senta junto, brinca de quebra-cabeça. Aí ela perde o discurso, né? E aí vem a expertise, que a expertise, nossa, não está no textualmente dito. Está no não dito, mas está naquilo que se apresenta, no fenômeno. O fenômeno está ali na minha frente. E eu tenho que testemunhar esse fenômeno, atestar o que eu testemunhei, né? Esse fenômeno, né? E o mais interessante disso, Glícia, é porque isso é a prova
da quebra daquela premissa. O que não está nos autos não está no mundo. É exatamente o que não está nos autos é que interessa. Então, é essa subjetividade, pegar essa confusão da subjetividade, Sim. Isso é muito importante. Muito. E nós temos, os tribunais têm se aparelhado com psicólogos e tal, mas precisa melhorar muito, né? Muito. Não sei quantos psicólogos tem aí no Aqui no Rio nós temos 220. Eu conversei com o Conrado semana passada, lá no Sul tem 18. Então, assim, 220, um estado como o Rio de Janeiro não é muita coisa, Rodrigo. A gente tem ainda muita carência, por incrível que pareça. Mas é um dos estados que mais tem psicólogo, né? Exato. E uma pergunta que muita gente faz, Glícia, você é funcionária pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você pode, tem alguma incompatibilidade de você atuar em âmbito estadual? Fora? Eu sou funcionária servidora pública estadual, então em âmbito estadual eu não posso emitir nenhum documento dentro de processo. Eu posso ter clínica, eu tenho clínica, eu atendo atendimento clínico, não há impedimento legal, nem ético. Agora, fora do âmbito estadual, nós podemos atuar seja como perito, seja como assistente técnico. E também como parecerista, não há impedimento nenhum, nem legal e nem ético. Porque nós estamos cada vez mais precisando de vocês, porque nós, eu até que estudei um pouco de psicanálise, mas não sou psicanalista, mas os juízes, eu me lembro que com a entrada, quando os psicólogos entraram, começaram os estudos psicossociais, alguns juízes não sabiam nem diferenciar psicólogo e assistente social, quer dizer, era uma coisa... Isso tem melhorado muito, mas precisa melhorar muito mais, né? Por exemplo, nós estamos... Uma boa oportunidade, se a gente puder pensar, eu digo nas aulas que tem 2 símbolos que distinguem o psicólogo e o assistente social. Se a gente puder lembrar, uma dica, o psicólogo fala de afeto, e quando eu faço coração não significa amor. Afeto é raiva, ódio, dor, rejeição, mágoa, rancor, ressentimento, tudo é afeto. Tudo que nos afeta é afeto. E a gente, o nosso objeto de estudo é o afeto. É tudo que vem dessa coisa que não tem uma lógica racional, né? O assistente social é isso aqui, é a questão socioeconômico-financeira. Quem paga as contas, se tem plano de saúde, se está tudo bem na escola, se tem algum benefício do governo. Então, um é afeto e o outro é a questão socioeconômico-política. São laudos complementares, não necessariamente precisa de ter os dois, e às vezes o advogado, de forma inteligente, tem que saber qual que ele pede. Porque tem tribunais, como o do Rio, por exemplo, que o serviço social está extremamente assoberbado, tem um carro para fazer visita domiciliar, que são as chamadas VD, visita domiciliar, e aí demora 1 ano. Então, o seu processo fica parado no serviço social porque você, advogado, pediu aquela perícia. E se você tiver instrumentos para poder incrementar o seu processo sem o estudo social, você junta a foto da casa, foto da escola, comprovante de que a criança está bem na escola, laudo de coordenação pedagógica, e você comprova que aquelas necessidades sociais estão atendidas. Então, você faz uma prova. Claro que é diferente de uma prova feita por um expert. Mas se não for uma coisa grave, fora da curva, isso basta. E aí você não precisa do estudo social. E tem 2 coisas que eu quero falar com você ainda. A gente então focou nessa história do abuso sexual, que é muito difícil provar. E tem um outro que precisa melhorar, já melhorou, mas precisa melhorar muito, que é a perícia para detecção da alienação parental. Porque a alienação parental, nem sempre tem alienação parental. Às vezes a pessoa praticou atos de alienação parental e isso, num grau muito elevado, pode chegar até a ser uma síndrome da alienação parental, né? Que é mais raro e tal, mas e como é que estão as equipes? Porque a lei fala de uma equipe interdisciplinar e tal, e no começo, e eu vejo inclusive que entre psicanalistas, eles não absorveram muito essa ideia, porque o conceito de alienação parental é muito importante, que é um nome novo para uma maldade antiga, que sempre aconteceu, né? Que a criança vira objeto, em vez de sair do lugar do sujeito, vira objeto. Tal. Como é que está essa história das perícias de alienação parental? A primeira boa notícia, a lei fala que o profissional que fizer essa perícia, ele tem que ser capacitado. E essa comprovação se dá de 2 formas, ou por diploma acadêmico ou por experiência profissional. Então, no caso de colegas que estão nos tribunais que nunca fizeram curso específico no tema, o advogado tem o direito de pedir que comprove. Olha, eu quero que me comprove que atuou em processos que têm alienação parental. Então, é segredo de justiça, mas você lista lá os processos e diz, olha, atuei em A, B e C processos e o juiz é que vai decidir se você tem competência, atribuição para falar nesses processos. Então, primeira coisa, o advogado tem o direito de exigir e deve. Segunda coisa que eu quero dizer é que alienação parental não é uma coisa qualquer.
Não é conflito de lealdade só, não é ansiedade de separação só, não é apego patológico só. Não é que a criança está dividida entre os pais, porque se for para falar isso, não precisa perito. Porque é claro que uma criança que está no meio do divórcio, no meio de um tiroteio, ela está dividida. Então, a gente não, a expertise é para falar além do óbvio. Então, é necessário uma capacitação específica, porque esse tema ele tem muitos meandros e ele tem similitudes com outros temas, mas ele tem como diferenciar de outros temas, tecnicamente. Vou te dar um exemplo rápido. Uma criança que tem alienação parental, ela não vai ao encontro da outra pessoa quando o alienador está presente. Eu vejo isso muito no tribunal, crianças pequenas principalmente. Eu chamo a criança para entrar com aquele adulto que ela tem dificuldade de conviver. Supostamente teria, né? Então ela entra na sala, brinca, interage, aí eu deixo mofar lá dentro, propositadamente. Porque depois eu vou dizer no laudo que ficou 1 hora na sala de brinquedo. Ora, uma criança de 4 anos que ficou 60 minutos brincando numa sala sem graça, com meia dúzia de dinossauro, com o pai deitado no chão ou com a mãe deitada no chão, é porque o convívio está razoável, não está nada muito ruim. É muito melhor do que... O play é muito melhor do que tribunal. Então dá para se ver minimamente no play, né? Vamos combinar. E aí, o que eu faço, Rodrigo? Malandramente, a experiência me ensinou isso. Eu convido aquele que alega para entrar na sala e assistir junto comigo. Porque aí eu imprenso ele. Ele não tem como dizer para o advogado que a perita inventou esse negócio, porque ele vai dizer, a perita vai dizer no laudo, eu convidei o fulano, que está dizendo que a convivência do filho dele é ruim com a outra pessoa, e aconteceu tal coisa. E aí sempre acontece. Aconteceu uma vez uma coisa engraçada, uma menina pequena, ela estava brincando com o pai dentro da sala, e a gente tem lá no setor 4 salas de atendimento. Aí na sala em frente, eu chamei a mãe para entrar, que é quem estava muito assustada, que a menina dizia para ela que o convívio era ruim, chorava e tal. E ela não queria essa convivência. E o convívio tinha sido provisoriamente fixado com o monitoramento de uma babá de confiança da mãe. Aí a mãe entrou no setor e ficou assistindo o pai. Eu deixei a porta entreaberta, eu fiquei na sala junto com a mãe e a menina brincando com o pai. Muito tempo, uns 30 minutos ou mais. Eu escrevendo, fazendo anotações e observando o olhar da mãe para a filha. A mãe olhando assim meio ressabiada, meio sem graça, porque estava vendo que estava tudo bem. Quando a menina viu a mãe, em determinado momento, a menina viu a mãe na sala ao lado. Aí ela saiu correndo. Ela saiu correndo e agarrou na mãe, agarrou na perna da mãe. Ela, mamãe, me salva dele. Eu não quero ficar com ele, eu não quero ir com ele. Aí chorou, atuou, né? Que a gente fala que é uma encenação teatral, que é um dos sinais que a criança apresenta. Aí a mãe, calma, filha, calma, acalmou a menina. Aí depois eu falei, poxa, fulana, você estava tão bonita brincando com o papai, brincou de panelinha, brincou de Barbie, brincou de casinha. Eu entrei na sala, a gente conversou, e aí ela começou a chorar. Não é verdade, não é verdade. Eu só fiz isso porque você me obrigou. Olha, ela tem 4 anos de idade. Aí eu falei, eu te obriguei? E aí a gente conversou sobre isso. Agora veja você que uma criança de 4 anos de idade já tem instrumentos para poder falar e ela se defende inventando. Porque Ou naquele seja, momento ali que ela foi pressionada, ela inventou qualquer coisa, até que a perita obrigou. Glícia, e como é nefasto isso, né? Esse caso que você acabou de contar mostra o quanto é nefasto isso. Mas aí eu queria te falar uma coisa, porque eu queria introduzir um outro assunto que você fala muito bem no livro também, que é assim, porque o alienador ele não se reconhece nesse lugar de alienador, né? Então eu fico na dúvida, será que essa alienação é sempre inconsciente? Por exemplo, eu tenho um cliente que faz alienação parental e eu estou tentando desmontar aquilo, mas a pessoa não se reconhece nesse lugar, né? Como fazer, por exemplo, para que a pessoa... Por isso é que, inclusive, entra a lei, né? O limite da lei, colocar um limite, já que ela não se reconhece. Mas você acha que quem faz alienação é inconsciente? Ela vê que faz alienação parental? Olha, às vezes é. Às vezes é. A minha opinião, eu mudei de ideia sobre isso. Eu inicialmente achava que era sempre proposital, era sempre de forma intencional. E agora, com a maturidade, revendo algumas situações que voltaram para uma reavaliação, eu vi que nem sempre é proposital, nem sempre é intencional. Porém, tem um pulo do gato aí. O pulo do gato é que nós, peritos, temos que botar no laudo que demos a orientação técnica para a família.
Existe uma coisa que o nosso Código de Ética agora veio como sendo uma obrigação, a Resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, que é a chamada entrevista devolutiva. Antes de 2019 era facultativa ao profissional, agora é uma obrigação. Então, eu acho isso bom, porque eu sou uma psicóloga, para além de perita judicial, eu gosto de intervir, eu gosto de trabalhar, a função social do meu trabalho é muito mais ampla do que escrever laudo. Eu gosto de conversar, e muitas vezes eu até sou mal compreendida, as pessoas saem com raiva, e tudo bem, eu entendo isso tudo, e eu não trago para minha casa. Eu sempre falo para os pais assim, olha, esse aqui é o filho de vocês. Tudo isso que está aqui é fruto de vocês e é responsabilidade de vocês. Eu quero dizer algo que, enquanto profissional, é até onde eu pude notar. Eu também não sou dona da razão. Vocês podem sair daqui me odiando, mas eu vou dizer o que eu penso e vocês pensem se o que eu vou dizer faz sentido. E eu dou total lugar para que critiquem o meu trabalho e que não concordem, e tudo bem. E faz parte essa dinâmica, né? E aí, quando eu estou diante de uma situação dessa, eu oriento, eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Pode vir a ser considerado um ato de alienação. Não sei se você sabe, mas tem uma lei, e eu explico o que é a lei, eu explico qual é a intenção da lei. Eu explico, olha, pode ser que você, na melhor das intenções, eu estou entendendo toda a sua ansiedade, mas eu quero te dizer que você não vai confiar nem tão cedo na outra pessoa. Ah, doutora, eu não deixo porque eu não confio. Diga eu confiar, se ele conquistar minha confiança, ou se ela conquistar, eu falo, cara, isso são tempos da subjetividade que não é paralelo ao tempo do processo. Pode ser que você nunca confie. E se você nunca confiar, o seu filho vai crescer, vai atingir maioridade. Não pode ser no seu tempo. A infância tem um tempo. E aí eu converso e eu coloco no laudo que a pessoa foi orientada. Isso sim é um diferencial, isso é um pulo do gato. Por quê? Lá na frente, se essa pessoa continua fazendo coisas, continua atuando, continua criando obstáculo, continua dificultando, tem lá um registro no processo de que ela foi orientada por um profissional concursado, por um expert, por alguém que explicou que isso tem consequências, isso tem um nome que pode vir a configurar isso. Isso faz parte da minha devolutiva. E aí, isso para mim é importante, isso é um registro importante no processo. Eu aprendi isso atuando. Porque não interessa ganhar o processo ou perder, porque não tem ganhador, né? E aí é que é o novo direito de família, a nova prática do direito de família, a ética do direito de família é isso. E aí nós precisamos muito. Aliás, precisamos de muitas glícias por esse Brasil, né? Do seu trabalho, Glícia. E aí, assim, a alienação parental é muito importante isso, mas olha só, como a psicanálise nos ajuda a entender. Deu-se um nome para isso. E aí, quando dá um nome, quando se nomeia, fica mais fácil proteger. Eu trabalhei em um caso de uma cliente que a mãe sofreu uma alienação parental quando se separou pelo pai. E aí, passado anos, a filha cresceu, casou, teve filho, e esta filha que tinha sido alienada não deixa a mãe ver o neto, ver o filho dela, ver o neto. E eu fui puxando o fio da meada, vi, olha, por que tem isso, né? Olha só como é nefasta essa história da alienação parental. Mas naquela época não tinha esse nome, né? Se tivesse, né? Se fosse hoje, talvez a gente conseguisse evitar isso, né? Porque a ideia é proteger, né? Então, é proteger. Isso sempre existiu, Rodrigo. Sempre existiu. Eu trabalho no tribunal há 22 anos, mas é da nossa geração. Sempre existiu em todas as gerações. O que eu percebo é que, na verdade, a gente está discutindo uma coisa que não é nada nova, é uma coisa que é muito antiga, é milenar. Porém, agora mudou o paradigma. Não pode mais fazer certas coisas, porque isso não é mais aceito juridicamente e socialmente, porque mudou o lugar da criança. A criança não é mais objetificada, não deve mais ser. Ela não acompanha os pais, ao contrário, ela tem prioridade absoluta, ela está acima dos interesses dos pais. Então, nessa mudança de paradigma, demora um tempo a gente aprender e entender tudo isso. Né? Porque o sistema ainda, a lei, ela não acompanha a evolução, né? Nós estamos aí com o Fernando Taralo, obrigado pela presença, que ajuda muito, né, que também dá uma contribuição para isso. Obrigado, Fernando. Mas, olha, a gente poderia falar, talvez a gente possa marcar uma live só sobre alienação parental. Mas agora eu quero falar de um outro assunto que você toca no livro, que é um assunto que eu vivencio isso,
que é a questão da guarda compartilhada. O grande preconceito que ainda paira sobre a guarda compartilhada, né? Nós estamos ainda num processo de implementação da cultura da guarda compartilhada, mas lembrando que a gente está nesse paradigma patriarcal de que quem sabe criar e educar filho é a mulher. Mas isso não só, isso todo o sistema de justiça nos faz isso, né? Pensa isso. Hoje, por exemplo, eu tive uma audiência que nós fechamos um acordo que eu tive e que o promotor não aceitava falar de guardas, a guarda compartilhada com residência alternada, com residência na casa da mãe. E eu quis colocar aquela cidade base, nem isso ele aceitou. Quer dizer, completamente desprovido. Claro, tem muita gente do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público tem trabalhos belíssimos sobre isso de combate à alienação parental, assim, mas precisamos evoluir muito. Assim. Então, qual que é a sua opinião? Né? E aí, obrigado, Fernanda Barreto, lá da Bahia, que está aí, né, sobre alternância de residências. Eu não conheço a Fernanda, mas eu sigo ela no Instagram, acompanho o trabalho, é incrível, maravilhosa. E a Fernanda é presidente da Comissão de Direito e Arte. Quem é do IBDFAM venha participar dessa comissão. Nós estamos programando várias coisas legais aí para 2022, né, Fernanda? Mas a minha opinião, eu já adianto, mas aqui a estrela da noite é a Glícia, depois ela vai falar, mas só quero dizer assim que eu não vejo como, isso talvez demore um pouco, já melhorou, mas precisa melhorar mais, não ser, para mim, o ideal é a guarda compartilhada com residências alternadas. Mas tem uma grande resistência nisso, uma psicologia rasa, que eu acho que, né, uma psicologia que não tem sentido, mas a única explicação que eu entendo é que está nesse sistema, nesse paradigma patriarcal, né? Assim, como é que você tem trabalhado isso lá? Fala pra gente um pouco, está todo mundo querendo saber sobre isso. Eu vou chamar a atenção porque no início da live você falou de ego. Para mim, essa discussão tem tudo a ver com ego. É uma discussão de ego. Porque existem dois princípios, duas cerejinhas do bolo para que dê certo. Qualquer arranjo, Rodrigo. Porque se você for conversar com a criança, e eu converso muito com as crianças, e eu adoro atender criança e adolescente, então eu adoro bater papo, conhecer as gírias, o que tá pegando, rolando. Eu falei aí, cara, me explica aí, qual é a questão? Sabe qual é a questão para o adolescente, para a criança? Que os pais parem de brigar. Para ele não importa onde ele vai morar. Para te falar a verdade, resumidamente, ele não quer saber. Ele quer paz. Ele quer paz e paz. Se prometer que vai parar de brigar, que não vai ter juiz, não vai ter tribunal, ele mora até embaixo da ponte. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade. Essa discussão está no ego dos adultos. Porque para a criança, desde que ela esteja segura e bem tratada e sabendo que não tem ninguém infernizando, ela vai e volta numa boa. Independente de ser longe, de onde seja, de ter uma cama só para ela, de ter um quarto só para ela. Essa discussão é uma discussão de ego. Eu aprendi isso na prática, porque eu acompanhei alguns casos, quando a guarda compartilhada surgiu, e aí a decisão era no sentido de ter duas casas, dividir o tempo, eu comecei a acompanhar algumas famílias. E eu, ao longo dos meses, fui aprendendo um monte de coisas. E eu escrevi sobre isso também no livro. Tipo assim, tem esse papo, a rotina importa. Gente, a rotina importa. Mas a criança ela é muito resiliente, ela se adapta à rotina. O que ela não aguenta é um lado criticando a rotina que é do outro lado. E isso é insuportável para ela. Mas se ela chegar numa casa e lá a comida for diferente, o horário de comer for diferente, as coisas forem diferentes, mas se for tudo numa boa, não tiver infernização na cabeça dela, ela vai ficar numa boa. E do lado de cá, a mesma coisa. Então, o que importa nessa discussão, Rodrigo, são dois requisitos fundamentais, essenciais, para que a criança fique bem nesse esquema de ter duas casas. É uma coisa que eu chamei de continuismo e de vinculação. O continuismo é que a criança possa carregar com ela tudo que for dela, os afetos. Não é nada material. O material também, mas o simbólico e o afetivo principalmente. Então, exemplo, tem aniversário na casa do pai. E aí, na casa do pai, onde o pai mora, onde o play, onde ela mora, ela não pode chamar os amigos que são lá do prédio onde ela mora com a mãe. Porque o pai não quer contato com as amigas que são da mãe, com o colégio onde que é perto, onde é da casa da mãe. Então, nada que vem da mãe, o pai quer na casa dele. Aí ele não convida os amigos do filho que são do play onde a mãe mora, mas que são do filho. E vice-versa. Então, as pessoas fazem aquelas festas de aniversário maravilhosas, gastam-se uma fortuna, e quando eu pego o álbum no tribunal para ver, eu adoro ver álbum de fotografia, eu sempre peço.
Quando vier para a entrevista, traz um álbum de fotografia para mim, a criança me conta tudo. A criança já dá logo a real. Eu falei, e essa foto aqui, quem são essas pessoas? Não sei. E essa outra aqui também não sei. Uai, mas esse outro aqui do seu lado é o vizinho do meu pai. Como é o nome dele? Não sei. Sabe de quem são os amigos da festa da criança? São dos pais. A criança não pode, e ela tem aquelas festas lindas de princesa, não pode chamar os amigos que são dela, porque não tem continuidade. Ou seja, se as pessoas tiverem bom senso de entender que a criança é uma pessoa e que ela precisa ser preservada naquilo que ela gosta, ainda que você, adulto, não goste, mas que você precisa entender que seu filho é uma pessoinha que está em formação, e você se esforça para receber o amiguinho dele na sua casa, porque para ele é importante, a criança vai ficar numa boa. E o segundo requisito é a questão da vinculação. E para que serve esse conceito de vinculação? A criança, eu aprendi isso com Bowlby, esse autor maravilhoso, esse psicólogo e psiquiatra que estudou no pós-guerra crianças que perderam os pais na guerra e foram para os abrigos para serem cuidadas pelas freiras. A grande contribuição desse autor. Quase tudo que eu aprendi de apego, eu aprendi aqui. O Bowlby fala o seguinte, a criança, ela quando é pequena, ela tem um cuidador principal, que pode ser, ele não é favorável, ele não é necessariamente a mãe, não tem vínculo biológico nem o pai. Pode ser uma freira, pode ser uma enfermeira, como ele dá exemplo, de crianças, bebês cuidados por enfermeiro. Ela tem um referencial de segurança e ele dá esse nome de cuidador primário. Então, a criança, ela tem um cuidador ou dois, ela pode ter mais de um, que são aquelas principais pessoinhas. Quando ela abre os olhinhos pequenininhos, ela identifica que aquele ali e aquele outro são as pessoinhas principais para ela. O ideal é que ao crescer, com desenvolvimento biopsicossocial, ela vai aumentando essa rede de cuidado. Então, quem era o cuidador principal vai cedendo lugar para aquilo que o Bowlby chamou de subsidiários, cuidadores subsidiários. São outros que não são o principal, mas que também passam a fazer parte. Ou seja, a vinculação, a criança está vinculada a um adulto. O que gera muita ansiedade para a criança? Quando ela fica afastada muito tempo do cuidador principal. Quando ela é muito pequena, ela ainda não formou cuidadores subsidiários. Mas para que serve a decisão judicial? Para incrementar essa formação de rede de apoio. Então, o juiz vai gradativo, e esse gradativo não precisa ser de 6 em 6 meses, pode ser de 2 em 2. Ele vai gradativo, ampliando, e paralelo a uma orientação pela equipe técnica de que tem que incrementar a rede de cuidado. Tem que cuidar, não é só a avó e a outra irmã da avó. Vai chamando gente para cuidar. E quanto mais gente ela se vincular na casa de um e na casa de outro, ela vai ficar bem. Entendeu? Pois é. Sim, eu entendi. Agora, quem precisa entender isso, como a Érica Jerônimo Figueiredo fala aqui, é que tem uma grande resistência de juiz e do Ministério Público. Quer dizer, e que eu reputo isso, é uma resistência. Eu fico tentando entender isso, né? Por quê? Porque é tão difícil romper esses paradigmas, mas nós não. Mas por que... E é o que diz o argumento, é assim, bom, primeiro, quando veio a guarda compartilhada, não, só é possível quando é consenso. Gente, quando for consenso, nem precisava de lei. A guarda compartilhada é exatamente quando não há consenso. Claro. Né? E aí, quando o juiz determina, as partes, os pais vão aprendendo ali um outro mito, um outro preconceito, né? Que os juízes e promotores se agarram muito. É que, olha, a criança precisa ter rotina. Claro que a criança precisa ter rotina, só que a rotina será aquela. E a pandemia, Glícia, nos mostrou muito. Eu tive vários casos, assim, fomos muito felizes nesses casos, assim, que, em razão da pandemia, começaram a fazer essa alternância de casa. Aí amenizou a pandemia, a mãe, porque a guarda é uma questão de poder, e a grande questão da guarda compartilhada é que ela quebra essa estrutura de poder, né? E aí queria voltar para não, agora não. Então, a pandemia nos ensinou alguma coisa. É verdade, né? É verdade. Muito... E as mulheres descobriram a vantagem de realmente saírem do lugar de serem as cuidadoras únicas, de não ter espaço para além de ser mãe. Isso é uma questão cultural, né? Sim, e, aliás, quando algumas mulheres chegam lá no escritório, né, na minha clínica do direito, eu chamo de clínica do direito, que fala assim, olha, guarda compartilhada, tem que pensar, peraí, a guarda compartilhada é boa para as mulheres, principalmente, para poder dividir isso, né? Dividir essa responsabilidade, né? E a Fernanda Barreto está aqui conversando com a gente também, né, Fernanda, dizendo que implica, né, alguns promotores, eu já tive vários casos que eu tive que recorrer
Mas eu acho que é uma cegueira, sabe? Não é necessário, é uma cegueira, né? Eu acho que isso é cultural mesmo, e a gente vai educando, entende? O juiz, a gente vai aos pouquinhos mostrando que a criança fica bem. E tem uma coisa que eu aprendi também, Rodrigo, que foi muito importante na minha vida profissional. Que eu comecei a conversar, eu converso muito com as crianças, sabe? Eu chamo a criança, eu converso com ela, eu chamo os pais, eu faço os pais fazerem tratos e combinados na minha presença, e eu escrevo no laudo que na minha presença foi combinado isso, as regras de convivência. Ah, vai sair para ver o filho, não pode falar mal da mãe, não pode falar de processo, não pode tocar em assunto chato de passado. Porque às vezes o cara está sem ver o filho há meses, aí no primeiro encontro que ele tem, vai comer uma pizza, aí ele já quer ficar falando de coisa ruim. Aí vai ser difícil a criança ter uma boa relação com ele. Então, eu oriento, converso e a gente faz os combinados. E eu aprendi também que a criança precisa de saber qual vai ser o próximo passo. Tipo assim, ó, a criança tem que ser informada. Olha, hoje é domingo. Passado 2 dias, pega com a criança um calendário. A criança pequena é muito lúdica, então a gente tem que pegar no papel e desenhar para ela. Vai passar esses 2 dias, vai ter um sol, o sol vai embora, vai ter uma noite, no outro dia vai ter um sol, o sol vai embora, vai ter outra noite. Nesse dia aqui, casa do papai. Aí vai passar esse dia, casa da mamãe. Aí a criança, quando tem um adulto que explica para ela quando é que ela vai, quando é que ela volta, aí ela dá aquela relaxada, sabe? E eu acho que o advogado pode fazer isso. Não precisa ser psicólogo para fazer isso. Uma vez que ela tem um adulto a quem ela se direciona e esse adulto garante que ela vai e vai voltar, ela vai ficar bem. Idealmente é o juiz. E eu tenho conversado muito com os juízes sobre isso aqui no Rio, que é uma coisa que a Françoise Douto fala, que eu amo essa autora, eu queria ser ela, tá? Já falei isso várias vezes. Amo. Quando os pais se separam. Amo. A Françoise é incrível. E ela fala uma coisa que é o seguinte, o juiz precisa falar com a criança. O juiz ou um psicólogo do juiz, alguém ligado à justiça que tem um efeito simbólico para ela, dizer, olha, Sim. não é você que decide, seus pais estão tendo dificuldade, você é criança, mas tem um juiz que vai decidir por você. E você vai no domingo, vai passar a segunda, a terça, na quarta você vai voltar. E se você não voltar, o outro vai vir aqui reclamar e o juiz vai mandar buscar você. Aí a criança, ela se situa no meio da confusão, porque a criança tem muitas fantasias, ela acha que vai ser roubada, ela acha que vão fugir com ela acha que ela não vai deixar de ver os amigos, são as fantasias infantis, em meio ao litígio, né? E os pais, quando fazem isso, eu acho que eles não têm noção do mal que estão fazendo para os próprios filhos, né? É inacreditável isso, né, Glícia? Por isso é importante livros como esse, conversas como esse, né? Estou vendo aqui a participação de várias pessoas, né? Da resistência dos juízes. Obrigado, Marília, Rafael. Maravilhosa. E aí, essa resistência que a gente vai quebrando aos poucos, mesmo quando é consensual. E aí entra uma questão filosófica importante, ou principiológica, o princípio da menor intervenção estatal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o juiz e o promotor, às vezes, querem ditar para além dos pais. Os pais combinam uma coisa e o promotor e o juiz falam, não é bom. Quer dizer, eles sabem mais do que os próprios pais. Claro que tem situações que tem que intervir. Né? O Ministério Público tem que intervir para os vulnerar. Mas aí o pai e a mãe querem e não podem. Quer dizer, temos muito a avançar ainda. Né? Eu ia chamar a atenção para isso, porque eu fico com um pouco de medo quando a gente fala essa fala assim, sem explicar o que significa, porque eu tenho percebido os juízes e os promotores muito tímidos para decidir sobre situações que são importantes, no sentido de uma alienação parental, de uma inversão de guarda, de uma advertência. Parece, Rodrigo, que a gente está vivendo uma crise institucional muito grande. A sociedade não acredita mais no Poder Judiciário. Pela morosidade, pelo excesso de prazos e pelas coisas erradas, pelas injustiças, pelos moralismos. Então, a instituição justiça, Poder Judiciário, está muito fragilizada. E eu fico com muito receio dessa fala, da gente dizer assim, intervenção mínima. Mas a gente tem que falar o que é isso, intervenção mínima, quando há acordo. Porque quando há abusos, e numa vara de família, e abusos acontecem muito mais do que acordos, o juiz precisa intervir firme. Aí é que tem que ter juiz, aí é que tem que ter canetas. Sim. Aí é a intervenção máxima. Intervenção máxima e efetiva, né? Não pode brincar. O juiz não pode ter medo da caneta. Eu falo isso para eles, né?
Eu falo, gente, ó, vocês não podem ter medo da caneta. E o lugar da dúvida faz parte. A gente tem angústia, a gente não sabe se tem certeza todo o tempo, mas existem como, a gente tem como minimizar o erro, né? Minimizar a dúvida, né? É um diálogo, né, o processo. Mas assim, a partir do momento dessas conversas, as pessoas que passaram por aqui, que estão aqui, alguma coisa capta isso, e assim o pensamento jurídico que vai pairando e a gente vai transformando, né? E, por exemplo, curso, você dá cursos, né? Seus cursos são ótimos, né, Glícia? Eu estou querendo você na PUC, Rodrigo, porque você, cara, o seu dia deve ter 60 horas, que nem o meu, né? Mais ou menos. Mas eu quero fazer o seu curso, né? Eu também dou. Aliás, eu até dou curso também, curso de Direito de Família. Eu sei, eu também estou doida para fazer esse seu curso, mas vocês botaram todo sábado, você, a Cláudia e a Gisele. Eu falei com a Cláudia, falei, Cláudia, sábado sim, sábado não, estou dando aula, vocês estão viabilizando, cria uma turma dia de semana, pelo amor de Deus. Mas eu quero até aproveitar, antes de encerrar, porque a gente já está encerrando, assim, convidar as pessoas que nós abrimos um curso essa semana, da Clínica do Direito, que é Direito de Família, Teoria e Prática, que as inscrições estão abertas, e quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá na bio. É você que dá esse curso, Rodrigo? É eu que dou esse curso, chama Direito de Família, Teoria e Prática. São 30 horas de aula, tem aulas ao vivo, aulas gravadas, e o que eu passo é um curso da Clínica do Direito, onde eu passo essa experiência de advogar. Eu ensino a advogar com essa perspectiva, com essa escuta psicanalítica. Não precisa ser psicanalista, eu não sou psicanalista, né? Mas esse curso, então, estão lá as inscrições abertas, dá uma olhada lá, quem se interessar, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram. Muito né? bom. Bom, infelizmente nós temos que encerrar, mas não quero, para quem não viu ainda, nós estamos fazendo essa live em comemoração, no lançamento desse ótimo livro, Psicologia Jurídica, que a Glícia acabou de escrever. Resultado a pandemia trouxe coisas boas, essa foi uma delas. Eu também acho. Eu recomendo a todos, eu agradeço muito você ter mandado. Você gostou do formato, Rodrigo? Você gostou Gostei, você sai do lugar. É muito coloquial, né? Aliás, você não é um livro muito extenso, porque no meio jurídico as pessoas têm mania de escrever muito, né? E a gente deve sempre lembrar de Carlos Drummond de Andrade. Escrever é a arte de economizar palavras. Então, a gente tem que ser simples, é um texto claro, simples, né? E você consegue fazer isso aqui. Parabéns. Eu tive a ideia também, de quando eu escrevi isso, sempre me veio, de orientar pais e mães que passam por situações assim, avós e tios, entendeu? Muitas pessoas me procuram no direct do Instagram, ou quando eu falo em congresso, em palestra, vem até mim no final contar a história pessoal. Isso acontece recorrentemente. E eu sempre oriento, na medida do que eu posso, né? Se não for processo aqui do Rio, eu falo, qual comarca? Se for Rio, para mim não dá, né? E aí eu tive vontade de escrever algo que essas pessoas pudessem ter acesso, para que elas pudessem refletir e se identificar muitas vezes. Eu dou muitas dicas aí sobre quando a alienação vinga e quando não vinga, né? A alienação, ela nem sempre vinga. Às vezes uma criança, ela sofre a pressão, a tentativa de ser alienada, feita por alguém, o tempo todo. Mas existem algumas situações que não vinga, que não dá certo. A criança continua fortemente vinculada positivamente ao outro. E por que não vinga? Né? Aí eu comecei a descobrir, e eu fui observando essas crianças, e eu descobri que não vinga, principalmente quando a criança constrói boas memórias ao lado daquela pessoa que seria o alienado, em tese. É aquele que está sendo atacado. Se esse cara ou essa mulher for capaz de neutralizar a hostilidade que vem do lado de lá, a criança se manterá perto dela. Porque o que mais acontece é o seguinte, o efeito nefasto da alienação é o efeito da retaliação. O sujeito sofre um ataque, ele fica com muita raiva daquele ataque e ele revida. E aí, no meio daquilo, a criança se sente totalmente insegura e ela acaba se vinculando ainda mais ao alienador, que geralmente é quem tem mais tempo com ela. Então, ela faz um vínculo de aliança com o alienador e o vínculo é reforçado, é alimentado pelo alienado, porque o alienado hostiliza. No pouco tempo que ele tem, ele fala, você está vendo, fulano, o que acontece? Por que eu não posso ver você? E aí ele inviabiliza o filho, ele invisibiliza esse filho, tudo isso. Só que se ele for um cara sagaz, uma pessoa esperta, que fizer terapia e controlar esses impulsos, ele vai receber essa coisa do lado de lá e ele vai brincar.
ele vai levar na esportiva, ele vai neutralizar e ele vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, eu quero que você saiba que eu te adoro. Eu tô indo te buscar hoje porque eu não vou abrir mão de você. E hoje nós vamos assistir o nosso futebol junto, que é o nosso dia junto. Aí ele muda de assunto, não entra no mérito do que a criança está trazendo, e ele corre e pega a criança para ele. Ele distrai, ele conquista, ele cativa. E a alienação não vai vingar nesse caso. Pois é, e é isso, e aí para a gente concluir, bom, primeiro tem que registrar a presença aqui da presidente do IBD, vários IBD fãs do Brasil todo, né, da Bahia, né, a Marlene de Goiás, obrigado pela presença. Fiz live pela Márcia, Danilo, né, o Carlos Roberto, obrigado pela presença. Mas só para terminar, fechando um raciocínio que é da importância das palavras, porque nem sempre há uma alienação parental, mas isso que você disse assim, olha, não pegou alienação parental, embora tenha se praticado atos de alienação parental. Né? Então, quando a gente vai organizando o raciocínio assim, vai ficando mais fácil da gente trabalhar. Né? Glícia, muito obrigado, muito obrigado. Recomendo novamente, né, o livro. Quem quiser também fazer meu curso está lá aberto. E nós vamos marcar outras conversas aí. Muito obrigado, gente. Nada, até eu que a agradeço próxima. a gentileza, a generosidade. Obrigada. Beijo.